Boa noite e seja bem-vindos ao nosso podcast. O palco está montado para um dos duelos. Intelectuais mais determinantes da história cristã, cujas reverberações moldaram credos por milênios. De um lado, Santo Agostinho de Hipona, o doutor da graça que viu a ruína da humanidade após a queda. De outro, Pelágio da Bretanha, o monge ascético que enfatizou a dignidade e a capacidade moral inata do ser humano. O tema é graça soberana ou livre-arbítrio. Qual é a força motriz da salvação? Agostinho, por favor, seus 5 minutos para apresentar sua tese. A paz esteja convosco. Minha posição não é apenas teológica, é a realidade da experiência humana e a clareza da Palavra de Deus. O homem não é meramente ferido, ele está morto em delitos e pecados. Efésios 2:1. O pecado de Adão não foi apenas um mau exemplo, foi uma corrupção substancial que contaminou toda a raça humana, uma herança de culpa e concupiscência. A vontade humana, que antes do paraíso tinha o poder de não pecar, posse non peccare, agora está escravizada ao pecado, non posse non peccare. O livre-arbítrio, em seu estado atual, é apenas a liberdade de pecar. Portanto, para que o homem sequer queira o bem, é necessário que a graça preveniente de Deus haja em sua vontade, transformando seu desejo e capacitando-o. A fé. Se Deus não nos justifica sem nós, Ele certamente nos salva para nós, mas iniciando e concluindo a obra. O mérito é nulo, o dom é total. Como diz a Escritura, tanto o querer quanto o realizar provém de Deus. Filipenses 2:13. Saúdo o doutor Agostinho e esta distinta assembleia. Ouvi o diagnóstico sombrio, mas ouso discordar veementemente. O Deus que nos criou é um Deus justo, e Ele não pode demandar o impossível. Se Ele nos deu uma lei e nos deu mandamentos, é porque Ele nos dotou da capacidade inata e inviolável para cumpri-los. O livre-arbítrio, liberum arbitrium, é o maior dom da criação. E ele não foi destruído pelo pecado de Adão. Adão pecou por escolha, dando um mau exemplo, e não uma herança de culpa à sua posteridade. O homem de hoje tem a possibilidade de não pecar passe não pequer, pela sua própria capacidade, fortalecida pela graça de Deus. Minha visão de graça é tripartida. A graça da criação, nossa natureza sadia, e a lei. A graça da revelação, os ensinamentos, e o exemplo de Cristo, e a graça da iluminação, o auxílio para a escolha correta. Se o querer e o fazer fossem inteiramente de Deus, onde estaria a responsabilidade moral? Onde estaria o julgamento? A justiça de Deus exige que o homem seja livre para escolher o bem ou o mal. Dr. Pelágio, o senhor nega a transmissão de culpa de Adão, considerando-o apenas um mau exemplo. Dr. Agostinho, o senhor insiste em uma massa condenada. Meu primeiro desafio. Se as crianças nascem em um estado de inocência e plena capacidade moral, como defende Pelágio, por que a Igreja universalmente pratica o batismo infantil para a remissão de pecados? A prática imemorial da Igreja é um testemunho da verdade, que a Escritura confirma. Todos nascemos sob a culpa. Se as crianças fossem inocentes e sadias, como Pelágio insinua, o batismo para elas seria uma fraude, um mero rito desnecessário. O batismo é a prova mais clara da doença herdada. A água é para o perdão do pecado original. A tradux peccati. A transmissão do pecado e da morte de Adão para nós. A vontade humana não está apenas enfraquecida, ela está cativa, e essa escravidão se manifesta
em nossos primeiros suspiros. Pelágio, ao negar o pecado original como culpa hereditária, ele esvazia a necessidade da graça de Cristo como Salvador e não como mero auxiliador ou exemplo. Ele está, sem querer, tornando a cruz menos essencial e o sacramento menos eficaz. A salvação é cura para a corrupção, não apenas um treino moral para a virtude. Agostinho, sua doutrina do pecado original, é uma calúnia à justiça de Deus e uma afronta à nossa criação. Como um Deus justo pode condenar uma alma por um pecado que ela não cometeu? A alma é criada livre, pura, sem a mancha de Adão. Senão Deus seria o autor da corrupção, e não Adão. O batismo infantil existe para a santificação, iluminação e a promessa da vida eterna, e para a recepção na comunhão da Igreja. É um sinal da nossa aliança com Deus, e não um apagador de uma culpa que não existe. Se, como você diz, a vontade está totalmente cativa, a pregação, os mandamentos e o julgamento de Deus seriam ridículos. Dizer escolha o caminho da vida a um homem que não tem o poder de faz-clou é escarnecer dele. Deus nos deu a capacidade possibilitas. A escolha e o esforço veleta gira são a nossa parte. A graça é um auxílio para a nossa jornada, mas o motor do querer é o livre arbítrio sadio que Deus nos deu. Dr. Pelágio, o senhor defende a capacidade de atingir a perfeição moral. Dr. Agostinho, o senhor descreve uma luta contínua. Vamos à palavra. Agostinho, como o senhor interpreta a confissão de Paulo em Romanos 7, onde ele diz: "Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço." Isso é a voz do homem regenerado ou do homem sob a lei? Essa passagem é a lamentação perpétua de todo crente, o gemido daquele que foi liberto do castigo, mas não totalmente da debilidade do pecado remanescente. É a prova de que, mesmo após a regeneração, a concupiscência permanece, lutando contra a graça de Deus. Pelágio pensa que a lei é suficiente para a justificação, mas Paulo nos mostra que a lei apenas revela a doença. Se o cristão perfeito, como Pelágio o imagina, pudesse viver sem pecar, a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, seria apenas para os fracos? A verdade é que a perseverança final não é um mérito da nossa vontade, mas a graça de Deus que nos sustenta até o fim. Nossa vontade é livre, sim, mas é a graça de Deus que a move para o bem e a efetua. O homem se regozija em seus méritos, Deus se regozija em seu dom em nós. Agostinho, se essa é a condição do cristão regenerado, a redenção de Cristo é incompleta. A passagem de Romanos 7 só pode se referir ao homem, ainda sob o jugo da lei, e que não aceitou a plena liberdade de Cristo. Se o cristão verdadeiro ainda faz o mal que não quer, isso não é salvação. É uma perpetuação da miséria. Cristo veio para nos dar o poder posse de viver a vida justa. A oração do Pai Nosso é para os deslizes humanos, não para a impotência intrínseca. A perfeição moral é um mandamento de Deus: sede perfeitos. E é, portanto, alcançável pelo uso correto do livre-arbítrio, auxiliado pela graça. Se Deus nos comanda algo, Ele já nos deu a capacidade de fazê-lo. A doutrina de Agostinho leva ao relaxamento da disciplina e à desculpa para o pecado, ao passo que a me exorta o crente à busca incansável pela santidade. Dr. Pelágio, o senhor acredita que a graça é dada conforme o mérito da vontade humana em buscar a Deus? Dr. Agostinho, o senhor defende que o próprio mérito é um dom da graça. O dilema é: o homem deve dar o primeiro passo da fé e Deus o auxilia.
Ou é Deus quem concede o próprio querer e o primeiro passo, e o homem apenas concorda? O homem não pode dar o primeiro passo, pois o seu coração de pedra não deseja o que é de Deus. Deus quem opera em vosso querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. A graça de Deus é preveniente, antecede a vontade, operante, inicia a fé e cooperante, sustenta a perseverança. Quando Deus coroa nossos méritos, Ele não está coroando nossos feitos, mas os seus próprios dons em nós. Se permitirmos que o mérito humano seja o fator decisivo, a glória não será totalmente de Deus, e a salvação não será inteiramente pela graça. O orgulho, o veneno de Adão, voltará a envenenar a igreja. O livre-arbítrio é o cavalo. A graça é o cavaleiro que o guia para onde ele jamais iria por si mesmo. O homem é salvo pela graça, não pelas obras que ele faz, mas pela obra que Deus faz nele. Agostinho, se a graça é irresistível, e Deus opera tanto o querer quanto o realizar, o que resta ao homem se não ser um boneco? Sua doutrina torna Deus um determinista, que predestina arbitrariamente alguns para a glória e outros para a danação, independentemente de seus esforços. Isso é injusto. A salvação é, sim, uma cooporaco-sinergia. Deus nos oferece a lei e o auxílio-graça, mas é a nossa vontade que, de forma livre, se inclina para o esforço da virtude e aceita o perdão. É a justiça de Deus que recompensa o esforço e a obediência. Eu não diminuo a graça, eu a exalto como dom da nossa natureza, do exemplo de Cristo e da iluminação do Espírito. O erro de Agostinho é fazer da graça uma força coercitiva e não uma proposta de amor a qual a vontade livre deve responder. Ao encerrar, repito a verdade que me foi revelada. Tudo o que é bom em nós é dom de Deus. O homem jaz em sua enfermidade, incapaz de desejar o médico sem que o médico o chame e o cure primeiro. A doutrina do pecado original nos ensina humildade e nos força a lançar toda a nossa esperança, não em nossa vontade enfraquecida, mas na soberana misericórdia de Deus. Se o homem pudesse salvar-se por sua vontade ou esforço, Cristo teria morrido em vão. Que toda a glória seja dada àquele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, até o fim. Dá o que ordenas e ordena o que quiseres. Minha fé reside na integridade da criação de Deus. O ser humano, dotado de razão e vontade, é chamado à responsabilidade e à perfeição. A graça é um auxílio, um farol, mas a vela do navio é a nossa vontade. Não tornemos Deus um tirano que destrói o que Ele criou. Honremos a justiça de Deus, reconhecendo que somos capazes de escolher o bem e que seremos justamente recompensados por nosso esforço em viver uma vida santa e justa. O caminho para o céu está aberto. Cabe a nós, pelo nosso esforço e o auxílio da graça, trilhá-lo. Dr. Agostinho e Dr. Pelágio, agradecemos por esta profunda explanação sobre a natureza humana e a obra da salvação. Este debate que separa a graça soberana da capacidade humana é um legado que continua a nos desafiar até hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Valeu, galera, e até o próximo debate.